E aí, povo de Deus, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, como de costume, iremos aí dar continuidade no livro de Jó, capítulo 11, 12 e 13. Zofar insiste que Jó se arrependa. Então, Zofar, o Namatita, abriu a boca e declarou a Jó: ficarás sem uma resposta a todo esse desabafo? Concordaremos com o que esse tagarela está dizendo? Porventura, duas conversas tolas calarão os homens? Ficarás zombando sem que ninguém te passe uma descompostura? Porquanto exclamas: a minha doutrina é perfeita e eu estou puro diante dos teus estatutos. Se Deus falasse, se abrisse aos lábios contra ti, e te revelasse os segredos da sabedoria, pois ele tem dois lados. Saiba que Deus permite que alguns dos seus pecados sejam esquecidos. Poderás descobrir as profundezas de Deus? Poderás desvendar a perfeição do Todo-Poderoso? A sabedoria de Deus é mais alta que os céus. Que poderás fazer? Ela é mais profunda que o Seol, as profundezas da morte, da sepultura e do pó que voltam à terra. Ela é mais extensa que a terra e mais larga que o mar. Se ela passar e prender alguém e levá-lo a julgamento, quem poderá impedir? Pois ele conhece bem os homens falsos e enganadores e reconhece a iniquidade logo que passa aos olhos sobre os seres humanos. Mas o insensato só se tornará sábio quando a cria do jumento selvagem nascer dócil e manso. Se contudo preparares o coração e estenderes as mãos para ele, se lançares a maldade que há na tua mão para longe de ti, e não permitires que a perversidade habite nas tuas tendas, então levantarás a tua face sem culpa e amargura, estarás firmes e não temerás mal algum. Esquecerás, pois, dos teus muitos sofrimentos, e haverá de recordá-los apenas como águas passadas. A tua vida ressurgirá como o meio-dia. A escuridão se tornarás em uma nova e reluzente manhã. Terás confiança em teu coração, porque agora há esperança. Vivias perturbado, mas agora deitar-te-ás seguro e tranquilo. Repousarás sem sobressaltos, e ninguém te amedrontará. Muitos buscarão tua face para pedir o teu favor, porém os olhos do ímpio se turvam. Seu refúgio malogra, sua esperança é um alento que se extingue. Jó defende-se das acusações, capítulo 12. Então Jó ponderou diante de seus amigos: sem dúvida sois vós, vós sois a voz do povo, e em vós reside todo o saber. Penso que quando morreres, a própria sabedoria desaparecerá. Aqui Jó deu umas varas nos três, hein? Fala sério, hein? Entretanto, não sou desprovido de inteligência, e tenho a mesma capacidade de pensar e refletir que habita em vós. Hoje, contudo, tornei-me motivo de zombaria para os meus próprios amigos, logo eu, que andava em comunhão com Deus, e ele dialogava comigo, o sincero, justo e íntegro virou um mero objeto de riso. Quem está seguro menospreza a desgraça, que é o destino daqueles cujos pés tropeçam. Nas tendas dos roubadores e criminosos não há perturbação, e aqueles que desafiam a Deus se sentem seguros, aqueles que carregam o seu próprio Deus em suas mãos. No entanto, questiona os animais, e eles te ensinarão. Pergunta às aves do céu, e elas te esclarecerão. Ou fala com a própria terra, e ela te ministrará. Até os peixes do mar te instruirão. Qual dentre todos eles não tem conhecimento que a mão de Yahvé, o Senhor, criou tudo o que há? Na sua mão repousa a vida de todo ser vivo, e o espírito de todo gênero ser humano.
Por acaso o ouvido não prova as palavras, como o paladar alivia o sabor dos alimentos? Com os anciões e mais experientes está a sabedoria, e na idade avançada a compreensão e o entendimento. Mas Deus, de fato, possui toda a sabedoria e poder. A ele pertencem o conselho e o entendimento. O que Deus destrói não há como se possa reconstruir. Quem ele aprisiona, ninguém consegue libertar. Se ele retém as águas, predomina a seca. Se ele libera as muitas águas, elas devastam a terra. A Deus pertence toda a força e o saber. Tanto o enganado quanto o enganador a ele pertencem. Ele dispensa os conselheiros e faz os juízes de tolos. Liberta-nos das algemas postas pelos reis e lhes amarra uma corda à cintura. Despoja os sacerdotes, abate e humilha os homens que se acham em posições indestrutíveis. Silencia os lábios dos conselheiros de confiança e retira a sabedoria dos anciões. Derrama desprezo sobre os príncipes e solta o cinto, isto é, retira o poder dos fortes e soberanos. Esclarece mistérios profundos das trevas e traz à luz as mais densas sombras. Brinda as nações com grandeza e as destrói em um momento. Faz crescer os impérios e as nações e os dispersa. Tira o entendimento dos chefes dos povos da terra e os faz perambular sem direção pelos desertos. Cambalear pelas trevas sem nenhuma luz. Deus faz os grandes líderes andarem como bêbados, sem rumo pela terra. Jó reclama um julgamento justo, capítulo 13. Tudo isso meus olhos observaram atentamente, meus ouvidos ouviram e compreenderam muito bem. O que sabeis, eu também sei. Não sou em nada inferior a vós. Entretanto, prefiro dirigir-me a Shaddai, o Todo-Poderoso. Quero defender-me diante de Deus. Vós, contudo, tramais ardes e mentiras, e sois todos médicos que não podem curar nem confortar ninguém. Antes ficassem absolutamente calados, porquanto desse modo ainda passareis por sábio. Sendo assim, rogo que deis atenção agora à minha defesa e escutai os argumentos dos meus lábios. Pensais pregar em nome de Deus com reflexões e discursos fraudulentos, com linguagem iníqua e mentirosas. Defendereis a sua pessoa? Pleiteareis e condenareis a favor de Deus? Seria bom e saudável para vós se ele vos examinasse. Podereis ludibriá-lo, como se consegue fazer com o ser humano? Seguramente ele vos repreenderá, se no íntimo decidides por agir com parcialidade. A majestade de Deus não os faz sentir respeito e temor? E não cairá sobre vós o seu pavor? As vossas lições aprendidas são como cinzas, e vossas defesas como fortalezas de barro. Guardai silêncio, agora sou eu quem falo. Venha sobre mim o que vier. Por que me destruo como se tomasse minha própria carne entre os dentes, e coloco minha vida em perigo com as minhas próprias mãos? Deus poderá me aniquilar, mas não tenho outra saída. No entanto, defenderei minhas atitudes e meu modo de andar diante dele. Isso também será a minha salvação e o meu livramento, pois o ímpio não terá coragem de se apresentar diante dele. Ouvi, pois, com toda a atenção as minhas ponderações. Chegue aos vossos ouvidos, a minha voz e o meu pleito. Já preparei a minha defesa e sei que serei justificado. Quem iria debater comigo? Neste caso, eu me manteria em silêncio e entregaria meu espírito. Concede-me, portanto, apenas 2 pedidos, e assim me ausentarei da tua face.
Afasta a tua mão de juízo para bem distante de mim, e não me assuste mais os teus assombros terríveis. Então responderei quando me convocares, eu suplicarei e tu me responderás. Quantas iniquidades, erros, tropeços e pecados eu tenho. Revela-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que te escondes o rosto e me consideras teu adversário? Eis capaz de atormentar um singelo. És capaz de atormentar uma singela folha carregada pelo vento? Tens prazer em perseguir a palha seca? Pois escreves e fazes pensar contra mim acusações amargas e me obrigues a herdar e pagar pelos erros da minha juventude. Tu também acorrentas meus pés no tronco e sonda todos os meus desígnios e todas as minhas ações. Traças uns limites ao redor dos meus pés. Assim é o ser humano, algo pobre que se deteriora, é como uma roupa carcômica e arruinada pela traça ao longo do tempo. E aqui nós finalizamos o capítulo 11, 12 e capítulo 13, gente, de Jó. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.